Oi pessoal, tudo bem? Clayton Fiuza passando por aqui mais uma vez e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre 3 verdades que eu descobri e que fizeram toda a diferença na minha vida espiritual e no meu relacionamento com Deus. São 3 verdades básicas, 3 coisas que você com certeza já ouviu, mas que existe uma diferença muito grande entre ouvir, entender e viver. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Como é que nós sabemos disso? O próprio Jesus ele fala: Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, com tanta intensidade, que Ele deu o seu único filho, seu filho unigênito, em sacrifício para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha uma vida eterna. Dito pelo próprio Jesus, registrado lá em João 3,16. O próprio Jesus também falou que ele tinha vindo para que nós tivéssemos vida. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida em abundância. Mas diante dessa verdade, nós somos questionados sobre uma coisa: se Deus enviou o seu Filho por amor para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse uma vida eterna, e se ele veio para dar essa vida abundante, por que a maioria das pessoas não está vivendo essa vida abundante? Por que a maioria das pessoas não está experimentando essa vida abundante? A segunda verdade nos diz que o homem pecador está separado de Deus e que, por causa desse pecado, por causa dessa situação, ele não pode conhecer e nem experimentar esse amor e esse plano de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, está lá registrado no capítulo 3, versículo 23 da sua carta, ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso envolve a mim, envolve a você, envolve a toda a humanidade. Não existe nenhum justo, não existe nenhum sequer. Não existe ninguém que busque a Deus. Essa é a nossa situação. Um pouco mais adiante, nessa mesma carta aos Romanos, Paulo afirma que o salário do pecado seria a morte. E não é uma morte física, mas uma morte espiritual, uma separação espiritual de Deus. E nós entendemos isso a partir do momento que compreendemos que Deus é santo e que o homem é pecador. E um grande abismo nos separa dele. Só que nós, como seres humanos, estamos constantemente tentando alcançar a Deus, porque nós sentimos essa necessidade de nos relacionarmos com Ele. Então nós vamos tentar encontrar Deus por boas obras, nós vamos tentar encontrar Deus por uma religiosidade, frequentando alguma igreja, repetindo algumas práticas religiosas. Nós vamos tentar chegar até Deus por nossos próprios esforços. Só que por mais que eu tente, eu ainda vou me deparar com esse problema da separação. Deus é santo e eu não sou santo. Eu vou continuar sendo separado dele por causa do meu pecado. Isso seria um problema imenso se o próprio Deus não tivesse tomado a iniciativa de ligar esse abismo que nos separa dele. A terceira verdade é que Deus toma a iniciativa de ligar esse abismo que nos separa dele quando ele envia seu único filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Um pouco mais adiante, na carta de Romanos, Paulo fala sobre essa demonstração do amor de Deus quando ele escreve no capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, para com cada um de nós, pelo fato de ter Cristo, seu Filho unigênito, ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos ainda decidido mudar de vida, nós não tínhamos ainda decidido mudar de atitude, nós não tínhamos ainda buscado a Deus. Quando Deus determina que o seu Filho iria morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço desse pecado. Se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, o que aconteceria com todos? Todos nós estávamos destinados a morrer. Deus toma a iniciativa de ligar esse abismo que nos separa dele, quando ele envia o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados, recebendo o salário que era destinado a cada um de nós. Quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, um pouco depois da ceia, e ele começa a falar que ele está indo embora, que ele vai para um local onde ele vai preparar moradas para os seus discípulos, vai preparar moradas para aqueles que crescem nele, e que quando essas moradas estivessem prontas, ele voltaria para receber os seus discípulos, para receber aqueles que crescem nele. Os discípulos perguntaram: mas Senhor, para onde o Senhor vai? Nos mostra o caminho, nos diz como chegar lá. E Jesus Cristo afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai
Ninguém chega lá, a não ser por mim. Não são por boas obras, não é por uma vida religiosa, não é por a sua conduta, não é pelas suas decisões, não é por uma escolha sua. Só existe um caminho para chegar até Deus e isso Jesus Cristo deixou bem claro. Ele seria o único caminho para o Pai. Ninguém descobriria uma outra forma de se achegar até Deus. Por quê? Por causa do salário do pecado. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte, todos irão morrer. E é o que aconteceria com cada um de nós, se Cristo não tivesse vindo, se Ele não tivesse aceitado morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço de um pecado que era nosso. Em sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo também deixa claro que não seriam pelas obras que nós chegaríamos até Deus, nem seriam pelas obras que nós alcançaríamos a vida eterna. Quando ele diz, pela graça vocês são salvos. Ora, a graça é um favor imerecido de Deus. Nós recebemos esse presente de Deus por alguma coisa que nós não merecemos. Nós não fizemos por merecer a salvação. Ela veio pela graça. E é pela graça que vocês são salvos. A salvação é um dom gratuito de Deus. E não viria pelas suas obras. Sabe por quê? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém pudesse dizer, eu alcancei a minha própria salvação. Para que ninguém pudesse dizer, sozinho, eu encontrei a Deus. Provavelmente o que eu falei até agora não é novidade para você. Provavelmente você já ouviu que Deus te ama. Provavelmente você já ouviu que você é pecador e que esse seu pecado te separa de Deus. Provavelmente você já ouviu que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Mas que diferença isso tem feito na sua vida? Se hoje fosse o último dia da sua vida, se hoje à noite seu corpo parasse de funcionar, seu coração parasse de bater, sua mente parasse de trabalhar e restasse apenas o seu espírito, com qual certeza você poderia dizer que está seguro de que estaria passando uma eternidade com Deus? 0, 30, 70, 100% de certeza? E se de repente você se colocasse diante de Deus, prestes a entrar na eternidade, e Ele te perguntasse, por que você acha que eu devo deixar você entrar aqui? Por que você acha que você vai passar a eternidade comigo? O que você diria para Ele? As minhas boas obras? Eu fui uma boa pessoa porque eu me comportei bem? Porque eu frequentei uma igreja? Porque eu te busquei através de uma religião? São todas respostas erradas. É pela graça que vocês são salvos. Não é por nada daquilo que você possa fazer, nada que você tenha feito que chegou a merecer essa graça que te salvou. Quando João escreve a sua primeira carta, no capítulo 5, os versículos de 11 a 13, ele quer deixar bem claro para as pessoas daquela época que elas podiam ter essa certeza e essa segurança sobre o futuro delas, sobre a salvação de Deus, sobre para onde eles estariam indo caso eles morressem naquele dia. E ele diz, o testemunho é esse. Deus deu a vida eterna. Deus deu a vida eterna. Não fomos nós que a conquistamos, não fomos nós que fizemos nada para merecê-la. Deus deu a vida eterna. E essa vida eterna está no seu Filho, em Jesus Cristo. Então é bem simples você entender para onde você vai. Deus deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho, Jesus Cristo. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Escrevi-lhes essas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Ele queria deixar bem claro para os cristãos do primeiro século, os cristãos da igreja inicial, e também para nós que viríamos depois, que não era pelos nossos esforços, que não era por aquilo que nós poderíamos conquistar. A vida eterna está em Cristo, sempre esteve em Cristo e sempre estará em Cristo. Se você tem a Cristo, você tem a vida eterna. Se você não tem a Cristo, você não tem a vida eterna. E eu quero que vocês tenham certeza que vocês que têm a Cristo têm a vida eterna.
E se eu te perguntasse algum dia, em algum momento da sua vida, em algum momento que você entendeu essas verdades, você convidou a Cristo para assumir o controle da sua vida? Você rendeu-se aos pés do Senhor, confessando os seus pecados e agradecendo porque Ele morreu na cruz em seu lugar? Você alguma vez já entregou o controle da sua vida a Jesus? Você entendeu que não é pelos seus esforços, não é pelo seu merecimento, que se fosse, o seu destino seria a morte, assim como o meu destino seria a morte? Se você nunca fez isso, eu gostaria de convidar você, nesse momento, a refletir sobre a sua vida. E se por algum motivo, assistindo esse vídeo, o Espírito Santo esteve falando com você, porque o próprio Jesus é claro quando afirma que o Espírito Santo viria para nos convencermos do pecado, que nós somos pecadores, da justiça sobre o julgamento de Deus e o juízo, a condenação eterna ou a salvação eterna. Mas o Espírito Santo de Deus é o único que pode nos convencer. É o único que pode nos levar a entender essas verdades e como essas verdades fazem diferença na nossa vida. Se o Espírito Santo esteve falando com você enquanto você assistia esse vídeo, eu queria convidar você agora a pensar sobre a sua vida e talvez a entender que você precisa tomar uma decisão. Não é sobre o que você vai fazer, é sobre o que Cristo já fez por você. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Ele morreu na cruz para que você tivesse vida eterna. Talvez você já tenha convidado a Cristo para fazer parte da sua vida em algum momento do seu passado. E por algum motivo esqueceu desse compromisso. Por algum motivo desistiu de andar com Ele. Talvez você tenha conhecido essas verdades durante a sua vida inteira, mas nunca parou para entender que você também precisa tomar uma decisão. Que você precisa tomar uma posição em relação a isso que você está ouvindo. Talvez você está ouvindo isso pela primeira vez. Talvez você está entendendo isso pela primeira vez. Em qualquer que seja o caso, eu gostaria de te oferecer uma oportunidade, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, de entregar a sua vida a Jesus Cristo. De convidá-lo para assumir o controle da sua vida pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, não sei, não conheço a sua história, mas Deus conhece. Você pode fazer isso através de uma oração. A oração é simplesmente falar com Deus. Você pode simplesmente confessar a Ele que você precisa dele. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu te agradeço porque o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu te agradeço porque o Senhor tem me oferecido uma vida eterna ao seu lado. Eu te agradeço porque o Senhor me aceita como eu sou, mas que vai transformar a minha vida e me fazer o tipo de pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos. Eu quero pedir que a partir de hoje o Senhor assuma totalmente e soberanamente o controle das minhas decisões, das minhas atitudes, das minhas palavras, de tudo aquilo que eu vier a fazer. Eu peço que o Senhor esteja ouvindo essa oração e que pelas Tuas misericórdias e pela Tua graça o Senhor me responda. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Se essa oração ou essas palavras expressam o desejo que está no seu coração nesse momento, eu convido você a voltar um pouquinho o vídeo e a repetir essa oração comigo ou fazer com as suas próprias palavras, porque não são as palavras que vão fazer a diferença, mas a atitude do seu coração, o desejo sincero, a convicção genuína de que você está falando com o seu Deus e você está confessando a Ele a sua situação de pecador e a sua necessidade de um Redentor e de um Salvador. Espero que Deus tenha falado com você nesse vídeo. Se ele fez alguma diferença para a sua vida, sinta-se à vontade para compartilhar, para passar adiante, porque essa é a mensagem de salvação. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo. Cristo veio, morreu em nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados. E antes de subir aos céus, ele disse: agora vão e anunciem isso por todo mundo, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Que Deus te abençoe, um bom dia, uma boa noite e até o próximo vídeo.